Pessoal, mais um tutorial do Doom Topografia para vocês. O que a gente vai aprender a fazer com ele? Com essa espetacular ferramenta aí, VaptVupt aí, no AutoCAD ou Civil 3D. Nós temos um MDT aqui na tela e o cliente pediu para a gente calcular o volume de um platô que ele quer fazer nessa área aqui. Ele me passou a cota do platô, as rampas dele e me passou essa geometria aqui. É um platô meio irregular, né? Ele quer nessa cota 97 aqui. Como é que você faz um platô e calcula o volume usando o Doom Topografia? É fácil, fácil. Primeiramente, você desenha a geometria do seu platô. No caso aqui, eu fiz já a geometria essa. Você dá um pequeno break na geometria, ó. Eu fiz um pequeno break aqui. E o que você tem que olhar? O sentido do crescimento dessa polilinha. Para você saber que lado vai ficar o seu talude, para a direita ou para a esquerda. Como é que você vê isso no CAD, o segmento linear para onde cresce essa polilinha? Você pode usar o próprio comando das propriedades do objeto. Se você selecionar o objeto aqui, ó, o platô, no caso do platô, ó, selecionei, né? Eu venho na propriedade, pego a propriedade dele, ó, propriedade, e vejo o segmento. Deixa eu fechar essa janela aqui e vejo para onde caminha o segmento, ó. Vértice 1. O vértice 1 tá aqui, ó. Então, se eu clicar para a seta direita, o vector 2 cresce para cá. Então, o meu talude desse platô vai ficar à direita. Lembra disso. Você tem que saber o sentido do seu talude, à direita, tá? Beleza? Agora a gente vai usar o aplicativo Platô. Aonde fica? Fica aqui no modo aplicativo, ó. Fácil, fácil. Aqui no aplicativo nós temos esse ícone aqui, ó. Desenho de platô. Clica nele, nessa tela que surge, vamos configurar aqui o talude, quando aterro. Qual a rampa que eu quero quando aterro? 1,5 para 1, 1,5 na horizontal e 1 na vertical? Sim, então deixa o default. Quando corte 1 para 1, só pela experiência, o corte só vai ter aqui nessa parte superior. Eu vou pôr 1,5 para 1 também. Vou igualar. 1,5 para 1. A distância dos pentes. O que é essa distância dos pentes? É aquela marcação de taludes que a gente faz no desenho de topografia, tá? É só poder o Doom desenhar. Aqui embaixo eu vou informar a cota inicial e o final dessa polininha. É um platô nivelado, então vai ser na cota 97. Você digita 97, pode só digitar no início e no final também 97. Se você não digitar 97 aqui no final, ele vai considerar a mesma cota, tá? Você pode, início e final é na mesma cota. Aqui você vai indicar aquele que a orientação do talude vai ficar à nossa direita, porque a polininha cresce para aqui, no sentido o anti-horário. Então eu informo aqui que vai ficar à minha direita. Direita. Aqui do lado direito informa a cor dos pentes da saia do talude, que é os pentes, né? Eu vou pôr 1 e a cor dos pentes talude 2. A cor da saia lá embaixo, aliás, vou pôr amarelo também, 2. Então as duas cores ficam amarela. Aqui eu configuro se eu quero desenhar os pentes do talude, inserir os pontos. Eu quero que insira os pontos em cada pente, porque eu vou criar um MDT, outra malha, que vai ser a malha do platô. Ok? Feito isso, você clica aqui, ó, nesse botão. Tá faltando alguma coisa, indicar o layout dos pontos. Ó. Aonde se quer que os pontos sejam colocados? Eu vou colocar aqui pontos
pontos, espaço do platô. Então o Doom vai criar esse layer chamado pontos platô e vai colocar aqui em cima. Eu coloco o layer da malha, essa malha do TN natural, que o Doom vai fazer todo o cálculo em função dessa malha aqui. Feito isso, tudo corretamente informado, clico aqui, ó. O Doom solicita, seleciona a polilinha do platô. Eu vou selecionar aqui, ó. Selecionei, vou aguardar o Doom processar. Vamos aguardar aqui. Ele já está processando, ó, os cantos. Processando os cantos e as curvas para começar a desenhar e inserir os pontos do nosso novo MDT, que vai ser a malha que a gente vai criar para formar o TN do platô. Como o processo, a geometria, os comprimentos é grande, vamos aguardar. Vamos aguardar, o Doom está finalizando aqui. Passar mais uma rodada de cálculo. Já começa a desenhar os pentes do nosso talúnio. E vamos dar uma olhada aqui. O que ele fez pra gente aqui. Aqui deve pequeno corte. Pequeno, que a cota aqui tá nivelada, que essa cota aqui tá na 2,97, tá? Tá beleza. Aqui dá um pequeno taludinho, mas deu. O que a gente vai fazer agora? Vamos triangular esses pontos aqui, ó, que o Dom criou pra gente, ó, para gerar o nosso MDT. Aonde? Modo de triangulação do Doom Topografia. Vou informar o layer dos pontos, que é esse daqui, ó, só selecionar um ponto, ó. Ele já me sugeriu o layer da malha. A cor, vou colocar a cor 41 aqui, ó. 41, né? 41, olha lá. Informei a cor. Vou informar que os pontos estão atributados, que é o ponto do Doom. E vou clicar aqui nesse botão aqui, ó. E aguardar o Doom processar, dar um OK e eu confirmar e ele gera a nossa malha. Confirmei, ele está triangulando já. Eu só vou mudar essa cor aqui para não igualar com a cor dos pentes lá. Eu vou lá na malha mesmo, informo o layer dos triângulos, ó. Vou selecionar um aqui, ó. É esse layer. Vou pedir para mudar por cor com a cor vermelha aqui, e mando atualizar a cor. Malha triangular, atualizar cor. Beleza? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer acabamento. Para fazer esse acabamento aí, eu vou congelar o layer da malha, para mim não apagar. Para congelar o layer da malha, se eu vim aqui no toolkit mesmo do Doom, ó, tem um CL, comando CL, congela o layer. É só clicar no ícone e selecionar um triângulo, ele vai congelar o layer dos triângulos, ó. Quer congelar a curva? É só ir no CL de novo, ó, e selecionar uma curva, tá? Agora eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Apagar os lados que não me interessam. Vou fazer o acabamento aqui, ó, usando o bom senso profissional.
são lados que não nos interessam. Aqui também tem acabamento, ó. Não nos interessa esses lados aqui do triângulo. Vamos apagar esse daqui também, ó. Aqui nós temos também. Aqui tem uns lados também, ó. Você tem que fazer todo esses ajustes aí. Não tem jeito. Porque a malha triangular, pessoal, influencia no cálculo do volume, tá? Aonde tem malha é abrangido também no cálculo. Então, se você calcular o volume entre 2 MDT e tiver malha, é feito o cálculo ali também. Então é bom sempre fazer um acabamento bem corretamente, para não ter problema nos resultados aí. Nem que demore mais o acabamento, mas tem que fazer. Lembrando bem, cada triângulo é um lado do triângulo. Cada lado do triângulo é um triângulo dentro do Doom Topografia. É um triângulo, tá? Então se apaga, tá livremente aí, ó. Depois de fazer o acabamento, você pode agrupar essa malha aí, para não ficar o triângulo separado, tá? Só uma dica para vocês aí. Tem mais alguns aqui, ó. E mais isso daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, acabamento também, ó. Beleza? Acabou o acabamento. O que eu costumo fazer? Navegar no 3D. Usando o próprio Orbit do CAD. A gente já colocou aqui no toolkit do Doom, ó, o comando Orbit do CAD, ó, bem rápido. Ó. Você clica aqui, ele processa e você dá uma olhada para ver se está tudo beleza. Então, esse é o nosso platô pronto para fazermos o cálculo entre 2 MDT, ok? Vamos colocar em planta? Aonde? Aqui no Doom, no conjunto de vista, ó. O central é o mesmo plano do CAD. Vamos desativar os layers que são congelados. É só ir no comando layer do CAD e desativar aqui, ó, os dois layers que está ativado. Desativei, eu estou na tela com os dois MDT de cálculo. Então vamos calcular o volume do platô. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Como é que ele ficou em cima do modelo digital. Ó, onde não teve aterro aqui nessa curva de nível, que é a cota 97. A gente já colocou aqui no toolkit também 3 tipos de shade mode do CAD. Ó. Nós temos o wireframe, que é esse que a gente está. Nós temos o facetado, que é esse, ó. Quando você clica aqui, nesse botão aqui, ó, ele faceta os lados e se visualizar
o seu projeto facetado, tá? Então vamos voltar no Airframe, é esse primeiro aqui, ó. Ó, esse primeiro aqui, ó. Colocar em planta, ícone central aqui, vamos partir para o cálculo. O cálculo, a gente vai no modo medição, que é esse M aqui, ó, medição. A gente vai calcular usando a malha retangular, que é essa daqui, ó. Eu tenho duas malhas triangulares e vou usar o processo pela malha retangular, tá? Vou clicar nesse ícone, vai surgir essa tela. Eu vou informar o primeiro MDT aqui, ó. Dá uma atualizada no layer para preencher a lista. Qual é o primeiro MDT que sempre eu informo? Sempre a medição atual. Qual que é a medição atual? É o platô que eu fiz por último. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui ou vir na lista aqui e selecionar. Tá aqui, ó. Mas eu posso clicar nesse botãozinho e vir aqui e selecionar um triângulo. Tá aqui, ó. Malha triangular, pontos do platô. É essa malha aqui, ó. Seleciono o layer do platô e o layer do TN. Qual que é? É outra malha. Ó, malha triangular pontos SRTM. Selecionei os dois MDT. Aqui, ó, eu vou informar a região de cálculo. É só clicar nesse botão aqui, ó, selecionar a região no AutoCAD. Cliquei, o DUM solicita, informe dois corner. Pode selecionar os dois corner abraçando, pegando os dois MDT. O platô e regiões do TN. Selecionei, o DUM já coloca os dados aqui para mim. Eu vou informar qual que é a precisão que eu quero aqui da malha. Vou por 10 centímetros. 0,10, tá? Aqui, ó. Coloca aqui o valor. 1 tá default. 1 já é um resultado muito bom. E ponto 10 é melhor ainda. Então, cada 10 centímetros, o vai fazer os prismas e vai computar ele, ok? Feito isso, eu coloco o nome do relatório. Relatório do platô. Dá o nome aqui, ó. O DUM salva esse arquivo na mesma pasta do seu desenho, tá? .txt. Feito isso, eu clico aqui nesse botão aqui, ó. Vou clicar e aguardar aí. Como é 10 centímetros, o processamento pode, dependendo da sua geometria, demora um pouco mais, tá? A gente vai aguardar aí, ó. Vamos aguardar o DUM processar. Ele vai fazer mais uma varrida no outro MDT. Faz nenhum primeiro, depois faz em outro. Ao terminar, o DUM avisa que terminou e automaticamente ele já abre o seu bloco de nota com o resultado. E você tira as conclusões do resultado. Então vai dar um pequeno corte aqui na parte superior aqui. E aqui a T, ó. Terminou, vou dar um OK, ó. Vai abrir o bloco de nota com o resultado. Vamos ver o resultado? O resultado desse cálculo aqui foi esse daí, ó. Volume de corte, 9 metros,04 metro cúbico. Muito pouco, é só ali em cima que eu falei, ó. Só uma rebarbinha que teve aqui nessa parte superior. E o volume de ateu, 37.705,61 metros cúbicos. Veja aí a praticidade do DUM Topografia em seção de cálculo de platô, ok? Senta o dedo no like e adquire já o seu DUM Topografia nessa nova versão. Cálculo simples, fácil, desenhar o platô, gerar os dois MDT aí, o MDT do seu platô e calcular o volume e entregar para o cliente, ok? Valeu, até o próximo vídeo.